Boa noite, bom dia, boa tarde para todos e todas. Estou falando aqui especialmente para homens e mulheres, mais especialmente para pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão cumprindo pena em presídios, pessoas que estão morando em áreas de conflito, pessoas que se frustraram e deixaram de frequentar os templos religiosos. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse em meu canal YouTube, que você colocasse esse vídeo no televisor, na tela do televisor, para assistir com as demais pessoas da sua casa, das suas relações. Quero pedir que você possa curtir esta mensagem e enviá-la para outras pessoas. Hoje eu quero falar sobre o desespero do conhecimento antecipado. E para tanto eu leio Gênesis capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É o que diz o texto sagrado. Meus queridos e queridas, está escrito que as coisas reveladas pertencem à humanidade. E o rol das coisas reveladas é muito grande. Está escrito que as coisas não reveladas pertencem a Deus e que, segundo a vontade dele, vão sendo reveladas de modo evolutivo, de modo cumulativo, sem pressa, até porque em parte conhecemos e em parte desconhecemos. Temos limitações para aprender certas coisas e há um tempo certo para aprender cada coisa. Não devemos ser excessivamente curiosos como o foram Eva e Adão. Ambos foram arrastados pelos movimentos sensoriais, como a voz interna e a voz externa. Ver o fruto interditado, sentir o seu cheiro e salivar. Por isso foram empurrados para atravessarem a fronteira proibida. Era uma fronteira de conflitos e eles contaram com a sedução de um ser estranho à relação, um oponente de Deus, um ser incomum que semeia incredulidade, que sugere atalhos para se adquirir conhecimento, riqueza, poder e fama. Esse ser infamiliar tem o seu jeito próprio de propor economia de esforços, economia de tempo e economia de dinheiro. A questão fundamental é que o conhecimento por vias fraudulentas dissemina tragédias. As Escrituras dizem que ninguém deve saber além do que convém, do que é necessário, do que é suportável para cada pessoa e que cada indivíduo prestará contas dos seus talentos.
A nossa finitude se choca sempre com a infinitude. O desejo de viver para si mesmo, de ser igual a Deus, transforma-se em desespero. Os desesperados sabem que transgrediram ou que estão transgredindo os princípios éticos, morais e espirituais. Ocorre que eles perderam o controle da curiosidade e, por isso, desviaram-se intencionalmente do caminho, duvidando das normas bíblicas, das normas jurídicas, éticas e morais, desesperados e deprimidos porque quebraram a aliança com o Eterno e estragaram os relacionamentos sociais. Diante disso, ou diante desse quadro doentio, em nossos dias, busca-se refúgio na glutonaria, nas drogas lícitas e ilícitas, nos entretenimentos hipnotizantes, nos transes religiosos, nos jogos de azar, nas promiscuidades sexuais, na violência das torcidas organizadas, nos diferentes tipos de violência contra as mulheres, contra gays, contra negros, contra nordestinos, contra judeus, e a listagem é grande de pessoas corrompendo e sendo corrompidas por pensamentos, por palavras, por obras, por omissão. Um tipo de maldade arrasta outras maldades, sobretudo quando ideias primitivas se encontram ou os abismos espalhados nesse mundo. Repetindo, o conhecimento é um processo lento, acompanhado do desenvolvimento humano. A evolução da humanidade, passo a passo, distante das vaidades e da arrogância. Arrogância de tentar se igualar com Deus. Nessa empreitada mal sucedida, homem e mulher ficaram sem graça, sem paredes, sem chão, sem vestimentas, sentiram-se desprezíveis, sentiram-se desamparados, sentiram-se angustiados, tentaram esconder a nudez do jeito delas, esconderam de Deus, aterrorizados com a sentença que seria proferida posteriormente. Na medida que o desejo se intensifica, homens e mulheres buscam refúgios nos bens materiais e nos serviços oferecidos pela sociedade de acordo com o poder aquisitivo de cada pessoa. As neuroses se afloram e são mobilizadas em busca, por exemplo, do corpo perfeito, com dietas rigorosas, excessos de atividades físicas, cirurgias plásticas desnecessárias, assiduidade exagerada aos salões de beleza. É a busca desesperada de quem está cindido, de alguém que está partido, de uma vida rachada, espiritualmente vazio, vazio de eu, vazio de sentido. Nada nesse mundo é suficiente para preencher essa lacuna espiritual. Só a graça do Pai, que foi dispensado, pode retornar e reabilitar o ser humano, proporcionando comunhão, segurança e paz. Eva e Adão desejaram o eu do outro, o eu de Deus, a posição de Deus. Essa
é a pretensão de muitas pessoas no mundo até nos dias de hoje. Sempre existiram e continuarão existindo pessoas com essa preocupação da igualdade com Deus. Na mitologia grega, Prometeu roubou o fogo dos deuses e foi amaldiçoado por isso. De modo parecido, homens e mulheres atravessam os séculos tentando desviar para si a glória de Deus, a glória que pertence a Deus, dizendo: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades, conforme palavras de Isaías 14:13. Esse desejo possessivo conduz as pessoas para o lamaçal dos desesperados. Amigos e amigas, o Deus da Bíblia vem ao encontro dos homens e mulheres. Para Deus, cada indivíduo é único, é indivisível, é histórico, é datado, é singular. A pergunta de Deus é: onde estás? Qual é o lugar? Na planície ou na montanha? Na caverna ou à margem do rio? Dependendo do lugar, cabe a pergunta: como estás? Há diferentes lugares, em diferentes estados, condição, como já vimos, há diferentes esconderijos nos quais homens e mulheres desesperados buscam se esconder da voz de Deus. Os desesperados desesperam mais ainda com a possibilidade de serem encontrados por Deus. Ficaram assustados em vez de ser motivo de serenidade. Ainda hoje, homens e mulheres ficam assustados com a possibilidade de serem encontrados por Deus. Procuraram abrigos distintos, como o filho pródigo e o profeta Jonas, mas se iludiram, porque a graça de Deus alcança todos os lugares, alcança todas as mulheres, alcança todos os homens. Não há como fugir, se esconder da graça de Deus. Adão ouviu a voz divina. Houve conexão. Você pode ouvir audivelmente ou internamente, não importa. O importante é ouvir aquele que é poderoso, que pode quebrar as algemas e colocar você em liberdade. Isso que é o importante. Quero citar o texto de Eclesiastes 3:11. Diz que Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Somos imagem e semelhança dele. Há neurocientistas que entendem que a glândula pineal é o ponto de Deus na vida do homem e da mulher. O filósofo Søren Kierkegaard e o neurologista Viktor Frankl refletiram profundamente sobre a existência do espírito em nossa vida. Frankl afirmou que mesmo no organismo adoecido, o espírito permanece intocável. O desespero humano não alcança o espírito. O desespero humano não influencia o espírito do indivíduo que sobrevive fora da realidade humana, como os psicóticos. Dentre eles se destacam artistas de diferentes modalidades, poetas, pintores. Há um sentimento oceânico, uma sensação de eternidade,
um sentimento de ser um com o mundo externo como um todo, em cada homem, em cada mulher. É aqui a conexão do finito com o infinito. É Deus quem procura, como se não soubesse, o local de esconderijo do desamparado casal. E o homem responde. Responde porque o seu espírito continua intacto. Responde com o desejo de mergulhar no oceano do espírito, na infinitude. Por isso confessa a sua queda, porque deseja reconectar, deseja recomeçar em si, mas fora do jardim, fora do útero, num mundo cheio de adversidades, de altos e baixos, com vestes purificadas por Deus para enfrentar os infortúnios. O casal saiu da minoridade para a maioridade, das fantasias para a realidade da vida. Descobre o seu eu vestido de eternidade, com seus ganhos e perdas. Deus ofereceu roupas de salvação para Adão e para Eva. Esse mesmo Deus é o Deus que nos procura, que conversa conosco e que nos retira das nossas prisões, quebra as ataduras, as correntes, as algemas. Que Deus te fortaleça, que Deus amplie a sua visão de eternidade, que você, se está desconectado, que você volte a se reconectar com Deus, a recomeçar em Deus e a sair do desespero, a sair da agonia, das tristezas. Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça, te dê saúde, que te dê paz. O meu abraço fraterno. Muito obrigado.